E aí depois eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fui fazer colegial nos Estados Unidos. E logo depois do colegial eu entrei na faculdade e comecei a estudar ciências políticas, que era uma coisa também que ninguém estudava naquela época, né? Eu falei, a minha geração era uma geração que todo mundo ia fazer negócio, estudar administração de empresa, mas ninguém ia para essa área da ciência política. Mas eu já gostava muito do estudo, e é um pouco do que a gente está falando aqui do forjar. Para mim, o forjar sempre foi o estudo, né? O defender as suas ideias, o lapidar as ideias, explicar suas ideias. Isso foi uma coisa que sempre me fascinou muito nessa trajetória. E aí eu estudei ciências políticas, voltei para o Brasil, depois de 7 anos fora, entre colegial e faculdade, e aí comecei a trabalhar no jornalismo político. E no jornalismo político, de novo, é outro lugar bom para lapidar as ideias. O jornalismo tem uma coisa, Vinícius, que é muito importante para o mundo empreendedor, que é o saber fazer pergunta, é a curiosidade pelas coisas, é o querer entender as coisas. Então, eu digo que cada coisa me ensinou uma habilidade. Se o estudo me ensinou a disciplina intelectual, de como ordenar as ideias, como colocar as ideias, como convencer as pessoas sobre as suas ideias, como você está aberto para mudar as suas ideias quando mudam as evidências, né? O jornalismo ensinou a história do questionamento, a curiosidade. O bom jornalista é aquele que sabe fazer boas perguntas, porque ele está curioso no que você está contando para ele, né? Então isso me trouxe uma outra habilidade que foi muito importante na minha vida. O saber questionar, o saber se interessar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Acho que é isso que faz o bom jornalismo, né? E aí começou minha fase de empreendedor depois do jornalismo, quando eu criei uma editora e criei 2 revistas, já nos anos 90, 95, 96, que foi a República, que era uma revista de política, e a Bravo, que era uma revista de arte e cultura. E aí eu vendi a Bravo a Bravo para a editora Abril, e fui trabalhar na editora Abril, e eu fui me tornar diretor superintendente na Abril. E aí, quando eu estava lá, super bem tal, eu resolvi de novo fazer uma mudança. Eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, de novo, voltei para os Estados Unidos para fazer um mestrado na Universidade de Harvard, em políticas públicas. E ao voltar, eu criei o CLP no Brasil, Centro de Liderança Pública, que é uma instituição voltada para formar lideranças políticas, lideranças públicas e melhorar a qualidade da gestão pública por meio de política baseada em dado e evidência. Então a gente estava batendo papo de mudança de cultura. A cultura que eu queria mudar no setor público, falar, gente, vamos deixar a ideologia de lado e vamos resolver a vida das pessoas. Como é que política pública tem resultado? E política pública só tem resultado quando ela é baseada em dado e evidência. Entendi. Então essa foi a grande luta da mudança cultural que eu tentei fazer no setor público nesses 14 anos de CLP, até agora aceitar o convite do Partido Novo para me tornar candidato à presidência da República. Tá, então você sempre teve inserido nesse segmento da política, isso desde Sempre, do da sua estudo. formação. Estudo, jornalismo e depois a história da implementação da política pública e treinamento, formação de lideranças públicas e agora como candidato. E aí, quando você vai para uma faculdade como essa, tipo, desde esse mestrado até essa faculdade de ciências políticas, o que você aprende? Você aprende essa matéria baseada em numa ideologia política? É tudo imparcial? Como que é? Baseado Não, no quê? é muito legal. Primeiro que o estudar nos Estados Unidos é bem diferente do estudar no Brasil nesse sentido, porque o debate de ideias, o embate de ideias é muito importante. Então, primeiro que você tem diversidade na sala de aula, você tem pluralidade de ideia, você tem colega do mundo inteiro, né? Então você tem uma riqueza só na sala de aula, que é uma coisa que você não encontra no Brasil. No Brasil a gente acaba estudando todo mundo mais ou menos no meio do mesmo segmento social, tal. Tem uma outra pessoa que tem bolsa ali, tal, mas nos Estados Unidos é muito rico esse debate. Então, para mim foi muito importante para essa formação. O que a gente estuda nas ciências políticas? A gente estuda não só, evidentemente, política, economia, direito, né? É muito focado nisso, e economia. Então, essas 4 grandes matérias é que faz a parte das ciências Que políticas. seria os pilares para uma boa gestão. O que, no fundo, é os pilares para uma boa gestão e que te dá essa flexibilidade. Nos Estados Unidos, muita gente faz ciências políticas não para entrar na política. Geralmente é o curso de graduação que as pessoas fazem para depois, no pós-graduação, ir ou para direito ou para jornalismo, porque é um curso que dá uma boa base. Entendi. Entendeu? E aí, mas você fazia isso já com o intuito de, por exemplo, ser algum político? Não. Qual que era a tua intenção na época, assim? Eu nunca tive, na verdade, intenção muito de disputar a eleição. Eu nunca quis ser o político. Eu queria ser um estudioso da política. Porque eu sempre entendi que, na verdade, a gente tem que mudar o sistema. O sistema tem que funcionar. Porque se o sistema não funciona,
vai depender de pessoa. Quando as coisas dependem de pessoa, até numa empresa, se depende do talento de uma única pessoa, essa empresa não sobrevive. Porque no dia que acontece alguma coisa com essa pessoa, ninguém consegue tocar lá para frente. O que faz uma empresa se perpetuar? É a institucionalização de práticas. Pô, as pessoas começam a acreditar nos ideais, nos princípios, nos valores, e isso é que faz com que haja uma sucessão numa empresa, e uma empresa possa durar 50, 60, muito mais além do seu fundador. E eu entendia que a política era a mesma coisa. Para melhorar a política, acho que no Brasil a gente tem muito essa visão errada do personalismo político. A pessoa fazer. Não, pessoas são importantes, mas elas não podem ser determinantes. Precisa ser determinante é melhorar o sistema. Então, eu sempre gostei de estudar essa hora de melhorar o sistema. Como é que melhora?